totalmente de assunto, mas para falar sobre um dos assuntos que mais tem gerado repercussão pelas redes sociais, vindo diretamente aqui do DF, que é o caso do Pedro Turra. Esse caso da morte do adolescente Rodrigo Castanheira, um jovem de 16 anos, teve 2 avanços importantes nessa semana. Em relação ao Ministério Público do Distrito Federal, que denunciou Pedro Turra por homicídio doloso qualificado por motivo fútil, ou seja, ele teve a intenção de matar e ainda o motivo foi fútil. Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão com essa modificação. O Ministério Público também pediu uma indenização mínima de R$400 mil por danos morais à família da vítima. O Pedro Turra, esse rapaz aqui, está preso preventivamente desde o fim de janeiro, acusado de agredir o Rodrigo após uma discussão. O Rodrigo, que é esse aqui, o adolescente, ficou internado por 16 dias na UTI em coma profundo e não resistiu aos ferimentos. Além disso, a Justiça vai julgar nessa quinta-feira, hoje, o pedido de habeas corpus da defesa, que tenta a liberdade do Pedro Turra, um homem de 19 anos. Um desembargador já negou a soltura, mas agora o caso será analisado pelo colegiado. Diante dessas 2 atualizações, a gente conversa agora com o advogado da família do Rodrigo Castanheira, o Albert Alex, que explica pra gente o que muda com o curso do processo a partir daqui. Albert, muito bom dia, muito obrigada em falar com a gente. Esse é um caso que vem gerando grande repercussão, principalmente porque a partir agora da morte do Rodrigo, surge um histórico de agressões que já era conhecido da polícia do Pedro Turra, né? Só que a partir da morte do adolescente tem aí o conhecimento desse histórico. Albert, o que vai mudar agora para o caso do Pedro Turra, se ele for indiciado mesmo por homicídio doloso qualificado, né? O que significa isso? E como a família vem reagindo a essas mudanças aí da justiça. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos no Metrópole que nos assistem. Seguinte, esse caso tiveram várias reviravoltas, né? No início tratava-se de uma briga de chiclete e canivete que era só ouvida pelas partes que estavam dentro do veículo. Então houve uma contaminação de informações tanto em sede de delegacia, também para toda a imprensa de modo geral. As 5 pessoas que foram ouvidas foram as pessoas que estavam dentro do veículo. Então, houveram várias reviravoltas, a investigação descobriu que houve combinação de testemunhos. Logo em seguida, também, as investigações com a prisão de Pedro Turra, porque tinha aquela vida pregressa de agressividade diante de outras pessoas e várias filmagens assim, impressionantes, de modo que a polícia fez a quebra de sigilo. Quando ele foi preso, houve a quebra de sigilo telefônico do Pedro Turra e constatou-se nesse período que houve, inclusive, uma premeditação. Então, todas as pessoas que tinham combinado o depoimento, que foram aquelas ouvidas em sede de delegacia, também premeditaram toda aquela agressão. Se houve premeditação, houve também uma emboscada, porque 4 elementos ou 5 cercaram o Rodrigo, que hoje faleceu, ficou 16 dias internado, né? Enfim, então esse caso ele ganha todo dia uma dinâmica diferente. Ontem foi feita a denúncia pelo Ministério Público acertadamente na questão do dolo, que teve a intenção, mas o prontuário, por exemplo, nós tivemos acesso, e também a polícia teve acesso antes de ontem à noite, e com isso foi revelado que a causa-morte de Rodrigo não tem nenhuma relação com o carro, porque as pessoas acreditavam que foi um soco que a cabeça do Rodrigo bateu no carro, e não. Todo o trauma realizado foi do lado esquerdo. Então, esse caso ainda tem outras reviravoltas que ainda esperamos para que se faça justiça. A defesa do Rodrigo, né, da família do Rodrigo, não quer nenhum ponto a mais, nenhum ponto a menos acerca do direito que lhe cabe. Queria realmente destacar esse ponto. A gente leu aqui matéria do Metrópolis.com que trazia ali algumas declarações suas ontem a partir dessa novidade para o caso também, que, num primeiro momento, entende-se que o coma ali profundo que o adolescente foi submetido foi para tratar a lesão que a porta do carro, onde ele bateu a cabeça, né, podia ter levado ele a essa situação toda, esse quadro clínico tão complexo
para os médicos. Aí, algumas das imagens da briga ali entre os dois, a gente percebe, inclusive, nessas imagens, como nas outras desse histórico de agressões do Pedro Turra a várias pessoas, que os adolescentes não tentam apartar a briga de forma incisiva e ficam ali filmando as agressões do Pedro Turra. Novidades também dessa semana é do delegado do caso dizendo que o Pedro tem esse histórico de violência contundente e um histórico dessa participação de forma indireta dos amigos adolescentes que iam para os locais e filmavam o Pedro fazendo essas agressões. A família do Rodrigo Castanheira, quem você acompanha, entende que o Pedro foi lá bater no Rodrigo quase que de forma encomendada pelos amigos adolescentes ali, por causa de um envolvimento com uma ex-namorada. Queria que você falasse também um pouco sobre isso. Já falou da questão da porta do carro, que realmente os machucados mais sérios na cabeça do Rodrigo foram feitos pelos socos do Pedro Turra ao lado direito da cabeça dele, não o esquerdo que ele bateu no carro, ou enfim, o contrário, mas que não teria relação com o carro. E essa forma de atuação do Pedro de ter ali a ajuda dos amigos adolescentes para fazer recorrentemente essas agressões filmadas. O que ocorre é que esse bando vem praticando crimes reiteradas vezes, né? Com a divulgação do caso do Rodrigo Castanheira, várias testemunhas que também presenciaram e foram agredidas também procuraram a polícia. Identificaram, inclusive, os mesmos participantes, que hoje são maiores de idade. No caso do Pedro Turra, são mais 4 pessoas que estavam dentro, são 5 ao total, 4 maiores de idade, né? Então, assim, por conta disso, ocorreu um clamor popular. Por quê? Porque verificou-se de pessoas de alto poder aquisitivo praticando esse tipo de violência gratuita contra outras pessoas. Coloca em xeque até a questão do poder do dinheiro como se fosse algo infinito e também sem medir as consequências dos seus atos, sem se responsabilizar pelos seus atos. Então, tem muita coisa a ser revelada e a família de Pedro Turra tem observado o caminhar dessas investigações. Ocorre que houve uma premeditação, isso é um fato. A pergunta da Natália, né, Natália, foi sobre esse assunto. E houve uma premeditação com a quebra de sigilo telefônico. Tem no processo a questão da premeditação, que eles foram lá para dar uma surra em uma pessoa e um algoz deste outro menor. Só tinha um menor no carro, que era piloto também, amigo de Pedro Turra. Então, por conta de toda essa montagem de quebra-cabeças, esse caso ainda tem muito a ser revelado, porque não foi só qualificadora de motivo fútil, tá? Tem a questão da emboscada e tem outros elementos até que Rodrigo Castanheira é 100% confirmado agora pelos peritos que acompanham o caso e estão lado a lado com a gente, que foi pelo soco. E não tem nenhum edema, nenhuma marca do lado que foi o carro. Nem operação, nenhum edema. E é esse que é a realidade, o soco que matou o Rodrigo Castanheira. É isso, a confirmação aqui do advogado, do Rodrigo Castanheira, da família do Rodrigo Castanheira, esse adolescente que foi morto pelo Pedro Turra, de que os laudos médicos mostram que o que matou o Rodrigo Castanheira não foi a batida da cabeça dele no carro, que também foi causada, né? Ele se desequilibrou por causa dos socos deferidos pelo Pedro Turra, mas o que matou ele foram os socos diretamente na cabeça do Rodrigo Turra. Então, socos que vieram diretamente da mão do Pedro Turra e não da batida no carro. Por que é importante, doutor, a polícia também encontrar essa rede que o Pedro Turra participava de agressão? Você já disse que a família não quer nada mais ou nada menos do que a justiça pelo Rodrigo Castanheira. Claro também, já que o Pedro tem um histórico de agressões que outras famílias não sofram, o que essa família está sofrendo muito é um menino de 16 anos que tinha uma vida longa pela frente, estudioso, amigo, próximo da família, que teve a vida ceifada por causa do Pedro. Então a família também quer isso, mas qual que é a importância de achar que o Pedro participava de uma rede e de achar outras pessoas que também devem ser responsabilizadas pelo caso do Rodrigo Castanheira? Porque é o seguinte, Natália, todas as provas indicam uma premeditação. Se essa premeditação aconteceu e ela existe nos autos,
todo mundo que participou desse evento da premeditação para que realizasse essas agressões contra Rodrigo Castanheira, que faleceu, todos devem ser responsabilizados pela mesma conduta, ou seja, eles assumiram o risco também. Até a conduta de sair filmando e não interferir no caso, demonstra realmente o modus operandi do bando. Uns filmam para ridicularizar, outro bate até matar. A força empregada, no mínimo, se não, na verdade foi o soco. Mas se não existia nenhum outro elemento na mão, ou enfim, a força praticada foi descomunal a ponto de ocasionar o rachamento craniano, que rompeu a artéria. Então, assim, é algo que é muito raro de acontecer. Portanto, todo mundo que está envolvido deve ser investigado, justamente para saber qual é a participação de cada um e para que a justiça prevaleça. Perfeito. Advogado da família do adolescente morto pelo Pedro Turra, o Rodrigo Castanheira, foi ouvido por nós aqui, o Albert Alex. Muito obrigada, viu? Um ótimo dia, um bom trabalho. Igualmente, um bom trabalho, Natália. Tudo de bom para vocês. Valeu. O doutor que trouxe, portanto, essa confirmação do laudo mostrando que o Rodrigo Castanheira foi morto pelos socos desferidos pelo Pedro Turra, que o rompimento craniano, né, o traumatismo craniano e o rompimento da artéria cerebral que matou, né, essas duas situações mataram o Rodrigo Castanheira, aconteceram do lado inverso na cabeça do Rodrigo Castanheira, que ele bateu no carro. Ou seja, a batida no carro não foi o que causou a morte do Rodrigo Castanheira. O que causou a morte do Rodrigo Castanheira foram as mãos do Pedro Turra, os socos que o Pedro fez ali, deu na cabeça do Rodrigo Castanheira, um adolescente de 16 anos, que perdeu a vida aí nessa briga com o Pedro Turra há algumas semanas. O Pedro agora foi indiciado por homicídio doloso, ou seja, ele teve a intenção de matar de forma qualificada, porque tem ali uma motivação fútil, um motivo fútil para ir atrás do Rodrigo e matá-lo. E o que o advogado também trouxe para a gente é que já está bastante comprovado que o Pedro fazia parte de uma rede, que os amigos adolescentes, alguns não adolescentes, porque ele disse que apenas um era adolescente no carro ali que chegou para bater no Rodrigo Castanheira, que eles fazem parte de uma rede de agressões e que essa agressão, essa briga com o Rodrigo Castanheira foi premeditada. Eles receberam ali um chamado para fazer isso e foram lá com essa intenção. E o que isso muda é que a polícia, comprovando que esses adolescentes faziam parte dessa rede, todos devem responder como o Pedro Turra. E esse indiciamento a homicídio doloso por motivo fútil qualificado faz com que o Pedro Turra possa pegar 30 anos de cadeia. Estão dadas as informações sobre o caso Pedro Turra aqui no Acorda Metrópolis. E antes do